Aumento do salário mínimo foi suspenso? Se o aumento do salário mínimo foi suspenso, como que vai acontecer o aumento da margem para empréstimo consignado? Recebi essa pergunta de um inscrito e eu vou responder nesse vídeo e a gente vai falar detalhes sobre esse aumento de margem que parece que não anda muito certo. E se por algum motivo você não é inscrito aqui no canal do John, eu te convido a se inscrever. Sem enrolação, olha essa informação aí na sua tela. Haddad confirma que o salário mínimo vai ser pago normalmente. Mas vamos entender um pouquinho mais para frente. No entanto, o valor segue sendo uma incógnita, sem medida provisória, atualizando o valor. O salário mínimo ainda segue definido pelo governo anterior. Essa mudança ainda não aconteceu. Então, por isso, algumas pessoas já me perguntaram: John, o aumento do salário mínimo foi suspenso? E agora, meu amigo, o aumento da margem? E olha só o que eu vou te passar aqui, ó. O porquê que ainda não tem uma definição concreta? Porque o governo atual ainda não fez uma medida provisória atualizando o salário mínimo para 1.320, correto? Isso quer dizer, então, que o salário mínimo fica como foi definido pelo governo anterior, de 1.302. Aí existe uma corrida contra o tempo, um interesse do governo, mas está faltando uma ação para que o salário vá para 1.320. Não é que o salário mínimo, o aumento, foi suspenso. O problema é que ainda não houve a iniciativa para se concretizar essa ação aí, essa mudança. E é o que diz aqui nessa matéria. Mesmo sem medida provisória, fixando o novo valor do salário mínimo para 2023 em 1.320, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última sexta-feira que o piso nacional vai ser pago normalmente. Como é que vai ser pago normalmente se ainda não foi criada a medida provisória? Mesmo com a confirmação, o ministro não informou quando o novo governo deve editar a medida provisória que terá o novo valor, que consta no Orçamento Geral da União de 2023, aprovado em dezembro. Esse valor de 1.320 já foi aprovado em dezembro, e se eles não criarem essa medida provisória, vai ficar em 1.302. Mas eu quero te deixar mais tranquilo também. Não estou aqui para criar pânico em ninguém. Uma medida provisória pode ser em um estalar de dedo. De um dia para o outro, eles podem já editar a medida provisória e ela já tem força de lei. Então a gente precisa aguardar nessa expectativa. Mas que foi suspenso, não foi. Falta apenas uma ação aí. E vou dizer para você, uma ação bem importante. E aqui, qual será então o valor do salário mínimo? A confirmação de Haddad dá a entender que o valor será o anunciado desde a aprovação do orçamento de 1.320. Atualmente, o salário mínimo está estabelecido em 1.302, conforme medida provisória editada em meados de dezembro pelo governo Bolsonaro. O que falta aqui, John, para acontecer o aumento da margem, para a gente estar garantido uma medida provisória do atual governo, colocando aqui em prática o que foi aprovado lá em dezembro? John, quando que essa medida provisória pode ser criada e assinada e já ter força de lei? Quando o governo atual decidir fazer isso. A gente não tem data e nenhuma informação. Aqui o ministro Fernando Haddad disse que o piso vai ser pago normalmente, mas faltam alguns passos para isso acontecer. É isso que a gente precisa entender. Não adianta só promessas, não adianta só falácias, só palavra. Palavra o vento leva. Eles precisam cumprir o que está aprovado em dezembro. E para cumprir isso precisa de uma medida provisória. Então nem uma pessoa, nem o presidente da República pode chegar e dizer: olha, vai ser pago assim, assim, assado, se não existe uma medida provisória. Se não existe algo para dar força de lei. Então fica um negócio aí com interrogação, tá? Para o aumento de margem acontecer, você do BPC Loas, você aposentado do INSS aí, de outros benefícios, com base no salário mínimo,
Esse aumento depende dessa mudança aqui, que é a medida provisória ser editada e publicada para ter força de lei. Beleza? Aqui a gente não fica viajando na maionese. A gente fala de fato o que precisa ser feito e o que falta para acontecer essa mudança no consignado. Então, meu amigo, a gente fica com essa interrogação. Vamos lá. Atualmente, a publicação de uma nova medida provisória depende da avaliação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a respeito da suficiência de recursos. Isso porque a avaliação da forte liberação no segundo semestre do ano passado de beneficiários do INSS pode comprometer a capacidade do governo sustentar o piso nacional acima da inflação esse ano. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Em minhas palavras, de forma simples e direta, existe um impasse aqui, ó. Atualmente, a publicação de uma nova medida provisória depende da avaliação de quem? Do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, já joga aqui um pouco por terra as palavras do ministro Fernando Haddad, que ele disse que vai ser pago normalmente se ainda falta uma avaliação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a respeito da suficiência de recursos. No segundo semestre do ano passado, pode comprometer a capacidade do governo sustentar o piso nacional acima da inflação esse ano. Então aqui existe um impasse, certo? A gente precisa entender que promessas e palavras o vento leva. Vale lembrar que o aumento do salário mínimo tem impacto em uma série de benefícios sociais, o que eu acabei de falar para vocês, incluindo os do INSS, mas não só esse. Estava previsto um pronunciamento do ministro na segunda-feira, dia 9, para dizer que faltam ou não recursos para garantir o piso nacional. No entanto, os atentados de vandalismo no domingo, nas sedes dos 3 poderes em Brasília, pôde adiar aí o posicionamento. Então, meus amigos, a gente tem aqui uma promessa, a gente tem palavras, mas a gente não tem uma atitude. Falta uma avaliação do ministro lá do Trabalho, falta aí essa medida provisória para esse aumento acontecer e a gente segue aqui esperando. Não tem nada adiado, gente. É apenas uma ação que falta ser tomada. Beleza? Se inscreve no canal do John, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui. Ei, John, eu já estava esperando esse aumento de margem. Ei, John, eu já estava esperando esse aumento aqui no meu benefício do BPC Loas, na minha aposentadoria, e parece que está tão distante. Deixa no comentário o teu posicionamento, que aqui, ó, você é livre para deixar o teu comentário. Forte abraço, tamo junto. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Forte abraço. Valeu!